Boa tarde a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com um livro aqui muito interessante e eu quero deixar com vocês nessa tarde, aqui onde fala sobre o queixume, diz assim, contra o queixume. Aí nós vamos ver em Números 11:1 que diz assim, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, aqui nós já vemos que o povo se queixou, né? Houve uma grande murmuração ali em Israel e Deus os destruiu, acendeu a ira de Deus e o fogo de Deus ardeu ali e consumiu as extremidades de Israel. Literalmente, desceu fogo do céu e consumiu parte daquele lugar onde eles estavam. Observe como o dano começou nos arredores, entre a multidão mista, e como o fogo do Senhor consumiu as extremidades do arraial. O grande perigo da igreja está em seus viveiros ou parasitas. Estes infectam o verdadeiro Israel. Amém? Que está dizendo assim, que na igreja existe viveiros e parasitas. São pessoas murmuradores, queixosos de sua sorte e que para eles nada está bom. Amém? Esses infectam o verdadeiro Israel, ou seja, eles infectam a verdadeira igreja do Senhor. Um espírito descontente causa pesar ao Senhor. É quando a pessoa, ela dentro dela, o espírito dela é sempre descontente com tudo, ela traz um pesar ao Senhor, né? Ela deixa o Senhor triste. Poderíamos inferir isso de nossos próprios sentimentos quando os dependentes, os filhos, os criados ou aqueles que recebem esmolas estão sempre resmungando. Cansamo-nos dele e nos iramos contra eles. No caso dos homens para com Deus, a murmuração é muito pior, visto como não merecem bem algum de suas mãos, mas bem ao contrário, porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está escrito em Lamentações 3:39, também em Salmo 103:10. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer assim, se a gente se queixa daquelas pessoas que vivem nos pedindo ajuda, se a gente se cansa dessas pessoas, porque elas sempre reclamando, nada tá bom, sempre tá faltando tudo, se não ficam sempre se fazendo de vítima, se alguém não estender a mão é porque essa pessoa não tem amor, se não ajudar é porque não ama, não sabe? E aí a gente se cansa, não se cansa? A mesma coisa o Senhor, porque ele tem todas as sortes de bênção do céu para dar para os seus filhos, né? O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, Efésios 1:3 diz, desde o início do mundo. Aí a gente fica sempre se queixando, recebe bênçãos do Senhor, mas não tem gratidão, sabe? Até parece que fica alegre ali no começo, mas depois volta a se queixar. O Senhor se cansa de nós também, quando assim nós somos, amém? Então o que o Senhor ensina aqui através da sua Sagrada Escritura? Que nós temos que murmurar, que nos queixar, cada um de nós, sobre o nosso pecado. Nós não temos que se queixar uns contra os outros, contra a vida, contra a situação, contra a família, contra o trabalho, contra os companheiros de trabalho, contra a igreja, contra o povo de Deus. Nós não temos que se queixar disso. A Bíblia diz para nós se queixar, para nós nos queixar, murmurar contra o nosso próprio pecado. Ou seja, se arrepender, não aceitar aquela vida pecaminosa, mas viver pela palavra de Deus, viver pelo que Deus quer. Então, somente por isso que a Bíblia, somente esse tipo de murmuração é que a Bíblia nos permite nos queixarmos, amém? Dos nossos pecados, para que a gente possa deixar. Ah, Senhor, isso é feio em mim, isso eu não quero em mim, eu não gosto em mim. Ah, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, esse vício, essa maneira de ser. E pode ter certeza que isso sim agrada o Senhor, amém? Um espírito descontente imagina que acharia prazer nas coisas que lhe foram negadas. Israel tinha o maná, porém suspirava por peixes, pepinos, melões, cebolas e etc. Tá vendo? Israel reclamou do próprio maná do céu, comeu o pão dos anjos, né? Com certeza devia ser maravilhoso, porque as coisas de Deus é maravilhosa na terra. Imagina as coisas do Senhor no céu. E Israel reclamou. Começou a lembrar dos pepinos, da cebola, dos alhos lá do Egito. Será que eu e você não estamos também murmurando das coisas que nós temos de Deus
e estamos lembrando das coisas lá atrás, mas será que quando estava lá no Egito não reclamava, né? Então, já eram murmuradores por natureza. É prejudicial a nós mesmos, pois nos impede de desfrutar o que já temos. Leva os homens a difamar o alimento dos anjos, chamando-os de pão vil. Levou Amã a não pensar em sua prosperidade, porque um simples homem lhe negou referência. É uma calúnia para com Deus e ingrato para com ele. Leva a rebeldia, a falsidade, a inveja e a toda sorte de pecados. Está vendo o que a murmuração leva? Rebeldia, falsidade, inveja e toda sorte de pecado. Porque quando eu murmuro de você pelas suas costas, estou sendo falsa com você. Na sua frente eu dou risada, bato nas suas costas, tá tudo bem, tá tudo legal, você tá linda, tá cheirosa, tá maravilhosa. E por trás eu murmuro de você. O que isso gera? Falsidade. Tudo eu reparo, tudo eu falo mal. O que isso é? Inveja, sabe? Então nós temos que refletir nossos atos como cristãos. Veja que eu estou falando com você dentro da palavra. Não tem nada aqui que esteja fora da palavra. Estou falando nada de mim. Eu nem conheço a sua vida, porque eu estou gravando esse vídeo, estou sozinha aqui no meu lar. Estou sendo aqui direcionada pelo Espírito Santo. E a palavra, ela vem e começa primeiro por mim, para depois ela chegar aos ouvintes. Entende? Quando a palavra ela é ministrada, ela começa primeiro pelo ministro. Ela é uma espada de dois gumes. E aí ela vai separando alma de espírito. E aí ela vai se achegando a quem ouve também. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor e realmente reconhecem, é verdade. E aí começam a murmurar pelos seus próprios pecados, para poder se arrepender, mudar de vida e aceitar do Senhor essa bênção, a bênção da salvação, do perdão. Amém? Um espírito descontente mostra que a mente precisa ser transformada. A graça poria nossos desejos em ordem e manteria nossos pensamentos e afeições em seus devidos lugares. Deste modo, contentamos-nos com aquilo que temos. Está escrito em Hebreus 13:5, que nós temos que estar contente com aquilo que nós temos. Em vez de ficar reclamando por aquilo que nós não temos ou desejamos ter, nós temos que estar contente pelo que temos. Ou em vez de ficar reclamando pelo que temos, chamando falando coisas que não pode ser falado, arrumando apelido para xingar nossas coisas, a gente tem que amar, abençoar, ser grato ao Senhor. Amém? É melhor nem falar, né? O que várias vezes, às vezes, pode sair da boca do ser humano. É melhor a gente até se privar de falar, até mesmo no ensinamento. Porque a nossa boca é santa, nossos lábios é santo, é para amar aquilo que Deus nos dá, para agradecer, para ter bons olhos com tudo, para que o melhor do Senhor possa chegar até nós. Porque o murmurador, ele só vai de mal a pior. E se ele reclama da brusinha velha que ele tem, ele só vai obter mais daquilo ali. Só vai obter mais do mesmo, nada vai melhorar na vida dele. Agora, quando ele agradece, pode ter certeza que vem roupas novas, vem coisas novas, tudo se faz novo. Porque a gratidão atrai as bênçãos do Senhor. E a murmuração leva para longe as coisas boas e atrai coisas ruins. Amém? Em relação a outras coisas, moderados no desejo, não me dê nem riqueza nem pobreza. Está escrito em Provérbios 38, olha só. Ele não quer nem riqueza nem pobreza, o escritor do livro de Provérbios. Ele quer aquilo que basta para ele sobreviver. E eu e você, como que nós estamos? Como que está nosso coraçãozinho nessa tarde? Será que nós estamos contentes com aquilo que nós temos? Se Deus nos der mais, amém. É Ele que sabe. Mas temos que estar contentes com aquilo que nós temos. Para que não haja no nosso coração um desejo exagerado de ter coisas que vai nos levar a ter ódio das pessoas, inveja das pessoas e conseguir aquilo por qualquer maneira, ou viver tristes, né? Insatisfeitos com a vida que nós temos. Porque o sentimento de tristeza, de insatisfação, leva à depressão, e logo a depressão ela é mal. Uma pessoa que ela tem depressão, ela ainda não entendeu o valor da vida, ela ainda não aprendeu a agradecer aquilo que Deus tem. Então temos que ter uma mudança de pensamento, nós temos que focar nas coisas boas, temos que olhar com uma alegria, com bons olhos, com gratidão, e temos que crer
que Cristo nos perdoou, nos purificou de todo pecado e nos está fazendo viver em novidade de vida. Logo, nós temos que lançar fora tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário às virtudes do Espírito. Em relação às coisas terrenas que podem estar faltando, plenamente resignados, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Aqui já entra a fala de Jesus. Olha só, Jesus passou por muita aflição, mais do que qualquer um dos profetas, dos autores da Bíblia, mais do que qualquer um qualquer sofrimento que eu e você possa dizer que nós já passamos nessa terra, não se compara ao sofrimento de Jesus. Por mim e por você, ele não merecia, ele não se queixou da sua sorte. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No momento de muita dor, foi a única vez que Jesus quis reclamar, mas ao mesmo instante ele voltou e disse: contudo que não seja como eu quero, mas como tu queres. É assim que o verdadeiro seguidor de Jesus tem que ser. Pode passar pelo que tiver que passar, contudo seja feito como Deus quer, não como nós queremos. Crente cheio de querer ainda precisa se libertar do espírito de rebelião. Amém? Primeiro é mais ansiosamente desejar a Deus, minha alma tem sede de Deus. Olha o que o salmista disse no Salmo 42, 2. Que a alma dele tinha sede de Deus, que a nossa alma também possa ter sede de Deus. Amém? Quando a nossa alma tem sede de Deus, a gente não fica queixoso, reclamando de nada, da nossa própria sorte. A gente sabe o que a gente planta, a gente sabe a vida que o Senhor nos deu. Amém? Em seguida, buscar ardentemente os melhores dons. Olha aqui que legal. Em vez de ficar reclamando, vamos buscar os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Seguir sempre em amor, o caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Li a respeito de César, que preparou uma grande festa para os seus nobres amigos. Aconteceu que um dia designado foi de tamanha má sorte que nada se poderia fazer para a honra da sua reunião. Em consequência disso, desgostoso e enraivecido, ordenou a todos quantos tivessem arcos que atirasse suas setas contra Júpiter, o principal deus deles, como que um desafio contra ele. Por aquele tempo chuvoso, feito isso, suas setas não chegaram ao céu e caíram sobre suas próprias cabeças, de modo que muitos deles ficaram gravemente feridos. Olha aqui, o que diz essa lenda? Esse homem, enraivecido por causa do tempo, atirou flechas em Júpiter, que ele considerava ser um deus. As flechas não atingiram e voltaram para ele, caíram sobre a cabeça dele. Assim são nossas murmurações. Quando nós murmuramos contra Deus, contra o céu, contra tudo que tem, nós lançamos flechas para o céu, tentando atingir Deus. Mas essas flechas voltam para a nossa própria cabeça, porque jamais vai atingir o Senhor. Apesar dele ficar triste com as nossas murmurações, elas voltam para nós mesmos. Então, tudo aquilo que a gente vê, como é a nossa vida aqui, como é como nós falamos, como nós agimos, somos gratos, somos murmuradores, então há um momento agora de reflexão para mim e para você, amém? Vamos parar de ser murmuradores, vamos ser alegres, né? Vamos produzir no nosso coração alegria, deixar Deus produzir alegria, gratidão no nosso coração, trazer bons olhos, amém? Graças a Deus. Para encerrar, eu quero dizer aqui, ó. Portanto, é preferível ser mudo a ser murmurador. É perigoso contender com aquele que é fogo consumidor. Hebreus 12, 19. É melhor ser mudo do que ser murmurador, porque é perigoso contender com aquele que é fogo consumidor. Amém? No mesmo texto de número 17, 10, os israelitas são chamados de murmuradores e rebeldes. E não é a rebelião como pecado de feitiçaria? 1 Samuel 15, 23. Você que é murmurador para Deus é como um bruxo, um feiticeiro, como aquele que lida com o diabo. Esse é o pecado de primeira grandeza. A murmuração muitas vezes termina em maldição. A mãe de Mica deitou maldições quando os talentos de prata foram tirados. Juízes 17, 2. Assim faz o murmurador quando uma parte da sua propriedade lhe é tirada. Nossa murmuração é a música do diabo.
Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Não ouso lamuriar-me assim como não ouso amaldiçoar ou jurar. João Wesley. Uma criança estava chorando de raiva quando ouviu sua mãe dizer-lhe: se você está chorando sem motivo, logo vai chorar com razão. E do som de um tapa, recolhi o ensino moral de que os que choram por nada estão fazendo uma vara para suas próprias costas e provavelmente serão castigados por elas. Você que murmura por nada, você que chora por nada, será que você não está fazendo uma vara para suas próprias costas? Deixa essa palavra para a minha e para a sua meditação nessa tarde, que Deus nos ilumine, em nome de Jesus. Amém? E que nós vamos, a partir de hoje, refletir e parar de ser murmuradores, queixosos das nossas próprias sortes e passar a ser agradecidos. Beijo no coração. Fiquem com Deus.